Em nosso estudo de hoje, a lição 14 do livro Religião dos Espíritos, que tem por título Censura. Imagina-te aplicando vasta porção de borralho sobre a plantação nascente, da qual esperas colheita farta, servindo líquido antisséptico na água destinada àqueles cuja sede te propôs extinguir, misturando certa quantidade de cal bruta à refeição do companheiro de quem desejas matar a fome, deitando fel na iguaria endereçada ao vizinho ao quem almejas agradar, ou vestindo alguém com determinada peça forrada com alfinetes espetantes, e compreenderás certamente o que seja a prática da censura incorporada ao teu propósito de servir. Hoje o texto é bem mais curtinho, mas é um texto que vem numa reunião pública que foi no ano de 1959, comentando a questão 903 do Livro dos Espíritos e falando sobre censura. E é interessante, né, que é até muito antes, pouco antes, porque o governo militar ele começou a partir do ano de 1964 e se transformou de maneira inegável em ditadura a partir de 1969, com o AI-5 aqui no Brasil. Então essa palavra censura ela começou a ser utilizada com muita frequência e realmente existiam os órgãos a que tudo que era de cunho artístico era submetido para saber se era aprovado ou não. Essa palavra censura, depois que terminou a ditadura, quando acabou o governo militar em 1985, ela passou a ser até uma palavra com uma referência até bastante negativa de muita gente por conta das experiências que vários artistas eles descrevem que tiveram durante esse período. Mas o Emmanuel aproveita que o tema deveria estar sendo utilizado naquela época e vem trazer a comparação com a nossa busca pela reforma íntima, com o trabalho de divulgação do Evangelho a partir dos nossos próprios exemplos. Ele vem mostrar para a gente que o que é censura? A censura é a gente estabelecer um rigoroso processo de seleção daquilo que convém e daquilo que não convém dentro dos nossos comportamentos. E a gente vai perceber uma coisa, uma vez eu conversando até com um amigo espiritual sobre um determinado defeito meu, e esse amigo ele me falou assim, ele falou que ele acha que eu deixei esse defeito muito solto, que eu deixei esse defeito muito ele sem um controle, e que vim vivendo ao longo de um bom tempo com esse defeito, ele fazendo uma diferença grande na minha vida, até que chegou um momento em que eu comecei a descobrir que ele é um defeito e comecei a querer buscar a mudança. E quando eu comecei a buscar essa mudança, aí que eu entrei no processo educacional que todos passam, porque a gente vai perceber o seguinte, a gente precisa chegar ao ponto da abnegação. Mas para chegar à abnegação, a gente sabe que tem coisas na nossa vida que só através de uma terapia mesmo a gente vai aos poucos largando. A gente não consegue largar de uma hora para outra, até porque a gente vai perceber que são combustíveis que movem todo um edifício nosso. Se você tira esse combustível, você pode, de repente, ter o edifício todo destruído de um momento para o outro. E esse não é o processo interessante. O processo interessante é que a gente vai aos poucos eliminando e que a gente vai descobrindo aqui que a gente pode ter autonomia, pode ter independência, enfim. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então o Emmanuel vem falar, olha, já pensou se você aplica uma vasta porção de uma substância que é nociva a uma determinada plantação nascente e que você está esperando uma colheita farta, você vai lá e joga uma coisa que seja nociva? Ou depois ele coloca, servindo um líquido antisséptico na água destinada àqueles cuja sede te propõe extinguir? Ou então jogando cal numa refeição?
ou jogando fel numa iguaria que vai ser endereçada a um vizinho, vestindo alguém com peça forrada de alfinetes espetantes. Né? O Emmanuel usa sempre uma figura de poética, uma figura de comparação, que a gente consegue até mentalizar e falar, não, peraí, isso é completamente contrário aí ao bom senso, à razão. Tá, mas é exatamente essa a comparação, porque a gente vai perceber o seguinte, aquela pessoa que vive na neurastenia o tempo todo, se aborrecendo o tempo todo, ela está envenenando o próprio corpo físico o tempo todo, a todo momento mesmo. E o nosso corpo físico não foi feito para isso, ele vai sendo bombardeado aos poucos, e daqui a pouquinho, de tijolinho em tijolinho, daqui a pouco ele se transforma numa grande construção que vai precisar de uma medida mais dura, mais dolorosa para que possa restabelecer as coisas. Então, quando a gente começa, pelo menos, o trabalho de reforma, e através desse trabalho de reforma a gente vai, aos poucos, utilizando da censura, utilizando desse controle, né, a gente começa a entrar, por exemplo, naquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que fala do pensamento, do pecado por pensamento. Então ele fala assim, ó, naquele que o pensamento chega e encontra o campo todo aberto, ele tem todo um trabalho por fazer ainda. Naquele que já encontra alguma resistência, o trabalho já começou a ser feito. Agora, naquele que o pensamento bate e não encontra eco nenhum, ali tem um trabalho concluído. Né? Mas a gente vai viver assim, né, nesse mundo de expiações e prova que a gente está, todos nós temos alguma coisinha que já conseguiu chegar nesse ponto que não encontra eco em nada, um monte de coisa sendo desenvolvida e algumas coisas ainda que nem começou a ser objeto de preocupação de cada um de nós. E aí a gente começa a entender que vai ter que ter um papel todo especial, todo dedicado para que essa censura, esse trabalho de seleção mesmo rigorosa, ele comece e ele vai nortear a nossa vida daqui para frente. E vai nortear a nossa vida assim, desde que seja assim, ó, eu vou a partir do momento cortar determinado costume, uma substância que eu use. Por exemplo, a gente viu que a nossa geração passada, a luta contra o tabaco, agora a gente está vendo também uma luta contra o álcool de muita gente. As lutas que a gente observa contra as drogas químicas mais pesadas, a luta que a gente observa contra a gula, a luta que a gente observa contra o carboidrato, contra o açúcar, contra a gordura. E a gente está vendo que vai ter que começar a fazer um trabalho de censura. Não vou conseguir largar 100% agora, mas vou começar a acostumar o meu organismo a comer menos açúcar, a comer menos gordura durante um tempo. Eu vou estabelecendo essa censura, esse controle aos poucos, porque eu já sei que isso, na verdade, vai envenenando aqui o meu corpo, e tudo que envenena o meu corpo acaba criando embaraço para o espírito também, que sou eu. Na verdade, eu não sou esse corpo, eu sou um espírito. E eu estou falando de uma substância, de uso de substâncias materiais, mas a gente vai passar para o outro lado também. Eu vou começar a estabelecer censuras à minha atitude de falar mal da vida dos outros, a minha atitude de ser muito crítico apenas para o lado negativo, começar a perdoar mais, de começar a policiar a preguiça que vai atrapalhar a mim de desenvolver um trabalho, e principalmente nesse trabalho de censura, a gente vai descobrir uma coisa, a gente vai descobrir que quando a gente agarra no trabalho uma oportunidade de evolução, a gente passa por um período também interessante, porque eu começo a frequentar uma determinada instituição e vou trabalhar, seja na parte doutrinária, fazendo os cursos, ajudando, ou também seja na parte assistencial. O tempo que eu estou ali trabalhando, eu estaria utilizando essas substâncias ou falando mal da vida dos outros, e não estou porque estou trabalhando. Então aquilo vai sendo uma terapia substitutiva e das mais eficientes, porque com o tempo funciona. E a gente vai dizendo aqui de experiência própria, porque quando a gente lê na teoria é uma coisa, mas quando a gente vai para a prática, a gente vê que é uma verdade mesmo. Então a gente começa a aplicar a autocensura para buscar essa reforma íntima e sem martírio. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. A gente agradece a Emmanuel
pela informação.